Olá! O direito disciplinar tem respostas para pessoas que saem do quadrado, mas nem sempre essas pessoas apresentam personalidade perversa e nem sempre precisam ser atacadas com sanção. Em relação a, por exemplo, esses inapetentes laborais, e em relação até mesmo a psicopatas institucionais, muitas vezes é necessário construir um caminho para alcançar esses funcionários que não melhoram de forma alguma. E aí, para melhorarmos o serviço, nós temos, enfim, de colocá-los à porta da rua. Para isso é que existe uma figura jurídica, em praticamente todos os estatutos, e até mesmo a CLT o traz e se aplica aos empregados públicos, que é a conduta desidiosa ou a desídia. Talvez a infração hoje seja pequena e o funcionário passe, por conseguinte, não por uma reação sancionadora, mas por um sistema de correção que estudaremos depois sem caráter punitivo. 5 meses depois, envolver-se-á esse indivíduo em outro incidente, também pequeno, mas já não é a primeira vez. Então percebe-se que ele não é cliente para essa solução alternativa. Aí entrará uma sindicância de natureza acusatória, onde a legislação a prevê. Essa sindicância acusatória não mais é do que uma figura muito mal posta, na maioria dos estatutos, mas não mais é do que uma espécie de processo disciplinar sumário. Pois bem, nesse caso, o indivíduo que não teve a correção como solução de proveito, ele então receberá uma advertência ou uma repreensão por conta dessa sindicância acusatória, desse processo, digamos, sumário. Na virada do ano, ele se envolve em outro acidente, pequeno que seja, mas já há uma condenação. Então ele virá a ser alcançado com uma pena de suspensão. E assim poderá acontecer uma segunda vez, com uma suspensão maior. Se prosseguir incorrendo em condutas que não se compatibilizam com a ordem administrativa, ele será atacado agora com a pena de demissão, via um processo disciplinar pelo somatório, pelo conjunto da obra. Nos anos que me trouxeram mechas de cabelos brancos, vi muitos casos nos quais a administração não fez esse trabalho, não fez esse acompanhamento e deixou esse indivíduo perverso, que podemos aqui chamar de encrenca, deixou esse indivíduo crescer. Tolerou 1, 2, 3, 4 vezes sem tomar nenhuma iniciativa, nem aquela que começa com a correção. Quando vê, dentro da sala, dentro do ambiente, como se aquela sala fosse um ovo gigante, dali sai um dinossauro. Então, a sabedoria popular diz que a gente deve cortar o mal pela raiz. Pois bem, como síntese dessa conversa, eu volto à questão da sensibilidade que falei em outra aula. A sensibilidade. Quero dizer, a estrutura correcional deve ter essa visão holística, estudar e compreender perfis e, no dizer do clássico Ulpiano, dar a cada um aquilo que lhe pertence, não mais, não menos. A quem erra, a correção, a quem se aventura, a sanção, e aquele que é incompatível com a dignidade do serviço, a sanção maior, que é o desligamento, a demissão. Preocupa-me muito a evidência de nós termos corregedores transitórios. Mesmo em tribunais, aquele desembargador
que tem a excelência no seu ofício, tem o domínio na atividade fim, que conhece as práticas da judicatura, ele um dia se torna corregedor do tribunal. Mas ele não teve a possibilidade ao longo da sua carreira de ter o conhecimento especializado nessa matéria. Aquele policial é exemplo de uma carreira, fez cursos nas melhores polícias do mundo e um dia ele se torna corregedor. Sem ter, todavia, experiência e estudo apropriado. Então não se pode comparar o cargo de corregedor, desculpem a função de corregedor, como se fosse um posto de tenente, capitão, major, tenente-coronel, coronel, general, porque nesses casos a pessoa vai numa progressão na qual a experiência anterior é necessária para a fase seguinte. Já já numa corregedoria, o quartel é diferente. Na corregedoria há um conhecimento especializado, que, no entanto, só se aplica ali. Eu digo que no mundo ideal, porque a gente, quando pensa o direito, essa é a função do jurista, no mundo ideal, o controlador da disciplina deveria ser uma carreira de Estado. Ou, no mínimo, um cargo específico. A pessoa se prepara para essa missão. Eu diria, até em nível de exagero, desde a infância. A pessoa lá, aquele futuro corregedor, lá na infância já diz a sua professora na escola fundamental: professora, quando eu crescer eu quero ser controlador de disciplina. Há pessoas que já logo no início da sua formação sinalizam para a medicina, para a carreira policial, para a carreira militar, para o ambiente da justiça. Por que não nós imaginarmos que aquele menino, que aquela menina dissesse lá na sua formação inicial, na sua formação média, que deseja ser, quando concluir os seus estudos superiores, deseja ser controlador de disciplina. Pois bem, como nós não temos esse modelo, raramente alguém tem a possibilidade de se especializar nessa matéria. Eu fiz essa divulgação, obviamente, porque isso não depende de você que está a me assistir, Isso aí é uma questão de política administrativa. Levaremos algum tempo, quem sabe, para que se comece a pensar no ambiente oficial nessa possibilidade. Mas, de alguma forma, isso depende, sim, da persistência do jurista. Porque o jurista não se acomoda, o jurista incomoda. Eu disse isso numa conferência na Europa e tive a satisfação, depois de ouvir essa frase citada pelo presidente do Tribunal de Contas da Ilha da Madeira. O jurista não se acomoda, o jurista incomoda. É claro que dentro do serviço público a gente não deve ou não pode ir contra sistemas, contra modelos, ou no máximo a gente deve ou pode apresentar sugestões sem aquele ânimo que teria na obra Dom Quixote, o grande guerreiro que lutava contra moinhos de vento. Porque a tendência nos serviços públicos, minhas amigas, meus amigos, a tendência no serviço público é manter uma rotina, é uma tendência de acomodação. Isso não é uma crítica pontual, isso é uma situação universal. A nossa literatura, e Machado de Assis, que trabalhou no serviço público, no Senado, já descrevia na sua obra. E clássicos do direito administrativo na Europa tratam desse fenômeno. Aquele que se atreve a insistir com a sua proposta, aquele que pretende, com todo o afã, modernizar, racionalizar, por vezes é visto como um estranho na repartição. Então a gente avança, dentro do possível, nas melhorias, com o espaço que aos poucos vamos encontrando, enquanto aqui de fora nós ficamos a incomodar. E eu incomodo muito.
Há estruturas do Poder Executivo Federal que usam os meus enunciados, os modelos alternativos de resolução de incidentes, que colocaram isso em normas internas, não é? Mas é interessante que eu verifico que não se dão eu diria, não se dão ao espírito ético de pelo menos indicar as fontes. Por quê? Porque até a citação por vezes incomoda. Mas essa é outra história. O que nos interessa, em essência, nessa conversa é abrir a discussão partindo da premissa de que os profissionais que nos ouvem são, evidentemente, pessoas interessadas, pessoas que têm compromisso com a qualidade técnica do seu trabalho, que estão aqui a me ouvir, a assistir, exatamente porque desejam entender o mais. E isso, por si só, é um grande avanço. A administração brasileira foi formatada no modelo napoleônico, que é um modelo que tem similaridade com o formato militar. Ou seja, a administração ela é assentada sobre os pilares da hierarquia e da disciplina. E, portanto, essas questões não podem ser tratadas de forma improvisada. É por isso que o conhecimento especializado, esse estudo, eu diria, é necessário. Vimos até aqui, nessa aula, que a finalidade do controle da disciplina é melhorar o funcionário e melhorar o serviço. E vimos que existe um perfil próprio, uma clientela própria para o trato no ambiente sancionador. Porque são pessoas que não correspondem àquilo que a sociedade espera dos profissionais que são remunerados à custa de impostos. Vimos, então, fechando aqui como resumo, que é importante conhecer esses perfis e que, eventualmente, devemos preparar, construir o caminho de exclusão dos perversos. Devem ser, lá à frente, eliminados do serviço público a partir de uma graduação de reações. E antes que essas pessoas cometam algo efetivamente gravoso, elas são alcançadas, podem ser alcançadas pela figura jurídica da desídia. E que se tenha em mente, para que um dia se chegue a esse resultado, que um modelo, o resultado que eu digo é do profissionalismo do sistema de controle, é que um dia se tenha uma carreira de Estado ou um cargo próprio para o qual o candidato prepara-se em concurso. Quanto mais pessoas estiverem convictas disso, talvez em meio século a gente chegue a esse resultado. E a gente não é pelo fato de ser algo que seguramente demandará muito tempo para convencer autoridades e o sistema, não é por isso que a gente deve desistir do pensar. Immanuel Kant, o filósofo de Königsberg, dizia que o pensamento e a inteligência não têm tempo e não têm fronteiras. As companhias aéreas, por exemplo, as companhias aéreas no Brasil, elas pedem a ajuda dos passageiros para recolher o lixo antes do pouso da aeronave. Isso é um conceito que vem da cultura japonesa, que significa pensar naquele que vem depois. Não se trata apenas de reduzir o tempo em solo, mas é uma semente que as companhias aéreas estão a plantar no comportamento ético, de respeito àquele que ocupará o lugar depois de nós. Então é por isso que a gente também trabalha pensando no proveito de futuras gerações.